Após o fim da União Soviética, a Ucrânia tinha grandes expectativas de se tornar uma nação próspera e desenvolvida, considerando que além de ser o segundo maior país do continente europeu e possuir a oitava maior população, também possui uma alta variedade de minerais, indústrias bem estabelecidas e um solo extremamente rico para a agricultura. Entretanto, os ucranianos possuem diversos problemas internos, com uma população dividida, altos índices de corrupção e uma influência política de um pequeno grupo de empresários que há décadas atrasam seu desenvolvimento e podem fazer o país, segundo estimativas do Banco Mundial, demorar 50 anos para atingir o nível de renda da Polônia, outra antiga nação socialista. E nesse vídeo, vamos entender por que a Ucrânia, mesmo com todas as condições necessárias para prosperar, ainda é o país mais pobre da Europa, com uma renda per capita de apenas $3.600, o equivalente a países como a Bolívia e o Egito. A história da Ucrânia, assim como de outras nações da região, sempre esteve exposta a invasões e destruições no seu território, mais notoriamente no século XX, com as duas guerras mundiais e a Revolução Russa causando enormes destruições em sua infraestrutura. E apesar disso, a Ucrânia tradicionalmente está ligada à importância agrária do país, sendo conhecida como celeiro da Europa por séculos, principalmente do Império Russo. Contudo, como membro da União Soviética, o regime de Stalin trouxe a exploração, perseguição e coletivização forçada da agricultura, gerando uma grande queda na produção, que por sua vez causou uma das maiores fomes da história, que ficou conhecida como Holodomor, levando a mais de 4 milhões de mortes de ucranianos. E o período soviético fez a agricultura perder a importância gradativamente, enquanto a industrialização ganhou força, com a modernização dos setores de mineração, armas e metalurgia. Além disso, o acidente nuclear de Chernobyl evidenciou os problemas de um sistema centralizado e foi fundamental para o colapso da União Soviética, algo publicamente admitido pelo último líder soviético, Mikhail Gorbachev. Com o fim do período comunista, assim como outros países do antigo bloco soviético, a transição do comunismo para uma economia de mercado tornava necessárias medidas como privatizações, desregulação e redução da intervenção estatal na economia. Mas o caso ucraniano não foi bem sucedido como a Estônia e a Polônia, por exemplo, que adotaram medidas liberalizantes enquanto desenvolviam instituições confiáveis, pois na Ucrânia, por mais que algumas privatizações tenham ocorrido, interesses políticos e o ambiente corrupto fizeram as privatizações ficarem nas mãos de poucos empresários. E mesmo 30 anos após o colapso soviético, o país ainda conta com mais de 3.300 empresas estatais, com propostas para privatizações em larga escala que até então não foram concretizadas. E o fim do período soviético levou a um país dividido entre a parte étnica ucraniana no oeste, que acredita que o país deve procurar aproximar relações com o Ocidente e diminuir a dependência em relação aos russos, e no leste, a ala étnica russa, que acredita na manutenção das relações com a Rússia. E essa divisão tem inflamado a relação com os vizinhos russos, pois até 2013, a Rússia tinha uma relação muito próxima com a Ucrânia, vendendo gás natural e petróleo enquanto compravam minerais, sendo responsáveis por 25% das exportações ucranianas. Entretanto, visando diminuir a dependência do vizinho, o então presidente ucraniano Viktor Yanukovych iniciou negociações para um acordo de livre comércio com a União Europeia, mas logo em seguida, pressionado por Vladimir Putin, que desejava manter a influência na Ucrânia, desistiu de assinar o acordo. E essa desistência foi o estopim para a série de protestos conhecidas como Euromaidan, que levou à queda de Viktor e desencadeou diversos movimentos separatistas no leste do país, iniciando a guerra em 2014 e a anexação da Crimeia pela Rússia, uma região de maioria russa que é muito desejada por beirar o Mar Negro, possuindo uma grande importância geopolítica. E esse conflito tem prejudicado muito a economia ucraniana, com o PIB diminuindo quase 1% ao ano desde 2014, e a Rússia, que até então era a maior parceira comercial da Ucrânia, iniciou um processo de boicote a produtos ucranianos, sendo responsável atualmente
por apenas 7% das exportações do país. Outro grande problema é a influência de oligarcas, um pequeno grupo de empresários que exercem forte influência política e ficaram ricos após o colapso da União Soviética, comprando ativos estatais que foram privatizados. E assim, esses se tornaram donos de grandes monopólios, controlando a mídia e atuando politicamente para garantir seus interesses. E diferente dos oligarcas russos, que controlam a economia, mas dependem da cooperação do governo, os oligarcas ucranianos, desde a independência nos anos 90, possuem uma grande participação na política. Um grande exemplo disso é o ex-presidente Petro Poroshenko, que antes de entrar para a política, era conhecido como o Rei do Chocolate, pois adquiriu o controle de várias empresas estatais de confeitaria nos anos 90 e criou a Roschen, uma das maiores empresas de confeitaria do mundo. Além disso, muitos desses oligarcas estão envolvidos com a corrupção generalizada no país, com estimativas do Índice de Percepção de Corrupção apontando a Ucrânia como o segundo país mais corrupto da Europa, à frente de países com histórico de corrupção, como África do Sul e Brasil. E essa corrupção se intensifica ainda mais com o Estado inchado pelo excesso de instituições governamentais, com estimativas que, anualmente, a Ucrânia perde mais de 37 bilhões de dólares devido à corrupção e, consequentemente, à ineficiência de instituições estatais, valor que equivale a 25% do PIB ucraniano, de 153 bilhões de dólares. Mas apesar disso, os ucranianos possuem diversos setores desenvolvidos, como o de mineração, estando entre os principais produtores dos mais diversos minerais, como ferro, grafite e urânio, um setor industrial com tecnologia avançada, sendo um dos poucos países capazes de desenvolver inteiramente aviões, foguetes e outros veículos aeroespaciais, além do destaque na confecção de automóveis, navios e armas, sendo um dos principais produtores e exportadores de armas de todo o mundo. E a agricultura também é muito importante, pois o país tem um dos territórios mais propícios para a agricultura de todo o mundo, com 56% de todo o seu território sendo arável, boa parte dele Chernozem, um solo muito fértil, de alto rendimento agrícola e com excelentes condições agronômicas para a produção de safras. Portanto, a Ucrânia tem um enorme potencial para ser uma economia de destaque na Europa, mas para isso é necessário enfrentar a corrupção histórica do país e a influência política desempenhada pelos oligarcas, desenvolvendo instituições fortes e estáveis e criando um ambiente seguro para investidores, através do fortalecimento do Código Judiciário, com desregulação de setores dominados por empresas públicas ineficientes e deficitárias, além de procurar um caminho de paz com a Rússia, para realocar o excesso de dinheiro gasto em defesa para melhorias em sua infraestrutura. Se essas questões forem resolvidas, talvez a Ucrânia consiga seguir o mesmo caminho de sucesso de ex-repúblicas soviéticas e sair definitivamente do seu passado e olhar para um futuro mais próspero para o seu povo. Muito obrigado a você que chegou até aqui. Se possível, comente abaixo o próximo país que você deseja ver aqui no canal. E além disso, curta o vídeo, se inscreva e compartilhe o conteúdo com seus amigos. Agradeço novamente pela sua audiência e até o próximo vídeo.